começando o Tudo Bem Calculado, o podcast do Cosmo e Cosentino Advogados. Bem, pessoal, a gente está começando agora a segunda temporada do nosso podcast Tudo Bem Calculado. E nessa segunda temporada a gente vai abordar o quê? Inteligência artificial na advocacia, que é um tema que é extremamente atual, né? Se antigamente o que se pensava muito era que o advogado tinha que ter o conhecimento jurídico, algo que ele precisa continuar tendo, hoje em dia o uso de tecnologia está sendo fundamental e quem não se atualiza termina ficando para trás. Hoje a gente tem um convidado especial aqui com a gente, além de Alan Carlos lá do escritório, a gente está aqui com o Rafael, advogado, procurador do Estado, professor do Instituto Luiz Mário Moutinho, e mais do que isso, uma pessoa que reflete e ensina sobre o papel do novo advogado, né, nessa era que a gente está vivendo agora com tecnologia e inteligência artificial, onde a gente precisa transformar a nossa advocacia. Rafael, tudo jóia? Como é que estás? Tudo firme, Sérgio. Prazer grande estar aqui, Alan. Uma honra estar aqui debatendo com vocês esse tema tão apaixonante que é IA. Pois é. Rafa, eu estava escutando um dia desse, né, um colega meu falar o seguinte: pô, eu tô trabalhando pra caramba, mas não tô conseguindo ter resultado. Tô vendo que essa galera que tá chegando nova aí já vem com outro pensamento. E aí, assim, qual é a reflexão que você faz hoje em dia da advocacia? A gente tá vivendo uma certa crise ou a gente está vivendo talvez um momento de transição? Pergunta difícil, que a gente precisa refletir um pouco, né? O mundo hoje está enfrentando essa nova revolução que talvez não seja nem mais adequado chamar de industrial, porque industrial imitava o processo e as engrenagens da indústria, agora está imitando as engrenagens da nossa mente, do nosso cérebro, né? E as atividades cerebrais agora podem ser apoiadas, em certa medida, substituídas pela IA, né? Então, o que isso significa? Significa de quem está consolidado, está no, vamos chamar assim, no topo do Olimpo, né? Essas pessoas tendem a ser mais conservadoras. Só que quem está embaixo, começando uma jornada de agora, você não precisa pedir licença para ninguém para gravar um vídeo, para fazer fotos elegantes, para fazer infográfico, para explicar direitos complexos. Nossa. E você não precisa ser um Pontes de Miranda para conseguir fazer uma boa petição. Então, o pequeno, pela primeira vez, tem uma tecnologia à sua disposição que é mais rápida de adoção do que dos grandes. Então, pela primeira vez, um empresário, por exemplo, saindo um pouco da advocacia pequenininho, ele pode ter um construtor como um Washington Oliveira da vida, o maior publicitário do país, como um redator para a sua estratégia de marketing. Ele pode usar o VO3 do Google para fazer um vídeo que só gastaria milhões para fazer na Globo e sem pedir licença para nenhum departamento, porque ele não tem departamento. Então, esse jovem advogado é a primeira vez e o jovem empresário, o pequeno empresário, é a primeira vez que ele tem uma tecnologia que o grande tem, mas que ele não precisa ter departamento para pedir licença, então ele é mais rápido em adotá-la. E isso vai fazer com que o estado da matéria deixe de ser sólido e previsível para ser gasoso. Então, o pequeno pode dar um salto e o grande, de repente, pode estar no cemitério das empresas. Ficar né? obsoleto, né? Ficar obsoleto. Então, é um momento de abolição e quem não tiver ligado nisso realmente vai sofrer. E quem está realmente consolidado precisa acordar, porque para redesenhar a estrutura da sua organização para se adaptar a isso, né? Porque a produtividade vai explodir agora. Agora, isso significa dizer que o advogado, ou todo advogado, hoje em dia, vai precisar ser um engenheiro de prompt ou necessariamente utilizar de inteligência artificial? É quase isso? Sim, Seria? eu diria que é isso. Todos nós, em toda e qualquer profissão, nós vamos ter que dominar a engenharia de prompt, porque para mim a IA vai ser, hoje é muito debatida,
conselho de tal. Como foi, por exemplo, a eletricidade. A eletricidade também foi muito debatida Uhum. pelo poder que ela podia criar, né? Antigamente você tinha que queimar combustível, máquina a vapor, Carvão. carvão, né? Conservar os alimentos com pedra de gelo. Tinha gente no Alasca que cortava os blocos de gelo para conservar os alimentos. E de repente vem a eletricidade, surge geladeira, surge equipamentos médicos hospitalares, surge tudo e ninguém mais fala dela. Então já vai ser muito parecido com a eletricidade, que a princípio todos nós temos que nos adaptar, que sermos engenheiros de prompt, mas daqui a pouquíssimo tempo, porque as aplicações que estão em cima dela, ela vai ser praticamente invisível, então inerente às nossas atividades. Então, as pessoas que não se adaptaram simplesmente vão estar fora, né? Não é aquele negócio de é um clichê que falam de você não será substituído pelo IA, mas será substituído por um homem, um advogado, uma sabe. advogada que usa IA. Agora, Né? pegando esse gancho aí, Rafa, Hum. tu falou de eletricidade, da Revolução Industrial Isso. e tal, mas dá a impressão Uhum. que vai ser muito mais rápido, que já foi rápido. Né? Às vezes eu fico olhando para trás, parece que eu já tô remando para alcançar a turma que tá ali tratando nisso, né? Porque a gente tava falando sobre isso essa semana, foi até na confraternização da gente, que tu é de qual geração? Tu é de qual geração? Com as meninas mais novas e tal. E aí, não, eu peguei a geração que viu a internet se transformar, tá? Mas foi muito mais Rápido. lento. Não, assim, comparado com a IA. Ah, com a IA. Sim, Cara, sim. enquanto a gente conversa aqui, dá a impressão pra mim que já tá rolando alguma outra coisa e já tá, o pessoal já tá... Como é que vai ser essa transição aí? Sem dúvida, é só você olhar um pouco para trás aí e ver as velocidades de transformações. É muito né? rápido. Você pega aqui, por exemplo, o carro. O carro, para se popularizar, hoje tem 2 bilhões de carros rodando. Né? Para ele ter atingido 100 milhões, primeiro 100 milhões, 50 milhões de usuários, né, de carro que tem veículos, demorou 62 anos. O ChatGPT, que parece estar nas nossas vidas há alguns anos, na realidade só está há 3. Fez 3 anos agora. E em apenas 2 meses atingiu 100 milhões de usuários. Hoje nós estamos falando de 2 bi de usuários. Então, olha o salto exponencial da velocidade da adoção de uma ferramenta dessa. Né? Então, o tempo, como diria nosso Einstein, passou a ser relatividade. Pois é. O que significa dizer que quem for mais sabido, esperto, smart, como dizem os americanos, pode levar vantagem e desenvolver negócios muito rápido. Já se falam de que em 2027, né, talvez em 26, nós teremos o que os americanos chamam de One Person Billion Business, né? Uma pessoa só com um negócio de $1 bilhão. Porque ela vai ter um conjunto de agentes de IA trabalhando para ela e gerando o primeiro unicórnio de uma só pessoa. Porque a gente já tinha passado por uma mudança muito grande. Quando vem a internet, quando vem, né, celular, já foi um pulo, um salto, né? As pessoas, eu cheguei a passar a estagiar com um advogado que ele queria ainda máquina de datilografar. Assim, ele conseguiu usar o MS-DOS, veja. Ele não usava sequer o Word. Sim. Então, assim, essa transformação, quando a gente passou a usar a internet e começou a usar todos esses programas, já foi uma mudança muito grande. E agora, o que se diz é que a velocidade e a transformação ela vai ser muito maior. E aí tem muita gente que fala, se a internet fez alguns milionários, a IA vai fazer muito mais, porque também vai ser uma transformação em quem tiver surfando a onda, vai terminar também conseguindo ir junto aí e tendo sucesso, né? Eu não tenho dúvida, Sérgio. Cada dia vai ser mais rápido. Parece loucura, né? Imaginar que... Olha o quanto de gasto a gente tinha. Vamos voltar um pouquinho no passado, né? Quando eu era estagiário. Quantas vezes eu ia para o interior de Pernambuco, para Natal, para Maceió, para tirar cópia. Falei, não, eu ia para Limoeiro. Tirar cópia dos autos para voltar para fazer um processo, uma petição, para voltar de novo para protocolar. Olha só o gasto que tinha fazer uma simples petição. Aí vem o PJE, dona digital, e para de ter esse negócio de ter que viajar, se deslocar, né? Só que agora,
com os agentes de IA, você vai reivindicar o direito, do outro lado já tem outro agente de IA analisando aquele seu direito. Os processos podem ser automatizados por completo, porque a gente tem uma pequena diferença que é que nosso cérebro não faz muito bem, o judiciário não fez bem, foi de vez de fazer uma transformação digital, foi feita uma transposição digital. Pegaram como era no mundo físico e levaram para o digital. Como assim, Rafael? Imagina o seguinte, Ah, o que é o processo? É uma sequência de atos pré-ordenados, que tem uma previsibilidade e com prazos pré-fixados. O processo é um pouco disso, né? E só para dar um exemplo bem bobinho como funcionava antigamente. Imagina um judiciário, uma serventia que tinha várias varas. Então você tem que endereçar o seu processo para uma daquelas varas Isso. e tinha um protocolo central. Muito parecido com a indústria. O protocolo central pegava, botava na pastinha e ao final do dia ia subir, dividindo as várias por várias expedições de cada um e era correspondente, né? Aí vem o digital, né? O digital chega, você já está lá dentro do processo do PJE, já sabe qual é o juiz, já sabe qual é o número do processo. O que é que a gente faz? O seu juiz, eu já estou dentro do processo, para que eu preciso para que escrever isso, precisaria? né? Exato. Aí do outro lado, tem a história da conclusão, né? Se chega o inicial, depois do inicial, chega a carta dos correios ou a notificação eletrônica que a pessoa foi citada. Já tem um prazo automático, um prazo limite para você protocolar a contestação. Aí o advogado vai lá da parte, protocola tempestivamente aquela contestação. Por que alguém tem que dar carga no processo? Dar carga, fazer conclusão para o juiz. Antigamente, tinha razão, por quê? Porque você tem que juntar a petição, fazer conclusão e dizer, está agora na prateleira do juiz, né? Então a gente pegou o que podia ser automático, agora já ia automaticamente para a prateleira do juiz, Isso, transpôs para o digital. Então isso tem muito a evoluir a justiça ainda. isso tem muito a ver também com a questão da formalidade, Sim, né, do Poder Judiciário e protocolo, né, que Isso. também existe. Aí termina isso. tendo essa Isso. passagem dessa forma que termina sendo assim, Isso. porque podia ser muito mais rápido, porque realmente para que fazer conclusão é uma coisa tão óbvia, né? Assim, não precisaria fazer isso que você tá, porque antes realmente você carimbava e deixava lá na mesa do juiz. Agora, eu estava vendo um dia desse Barroso falando o seguinte: a gente chamou aqui as pessoas de tecnologia era algo assim, ou que ele tinha chamado as pessoas de tecnologia do Supremo, ou que tinha chamado alguma empresa de tecnologia, e ele disse: eu quero ver se você consegue fazer isso para me dar isso. Aí agora eu quero ver se eles vão conseguir. Não sei se você chegou a ver essa entrevista dele, ele falando. O que me remete a isso é o seguinte, assim, ainda existe né, uma dúvida muito grande até onde a inteligência artificial consegue chegar, né? Existe essa interrogação. As pessoas ainda continuam com muito receio, que é correto, porque o que é que eu noto é o seguinte: hoje está começando a ter muito usuário realmente de inteligência artificial. Por conta do chat GPT, que todo mundo começou, todo mundo não, mas muita gente começou a usar, né? E a gostar, lógico. Então hoje a gente vê muito usuário. Porque a inteligência artificial, eu fiz há 5 anos atrás, 2019. Eu fiz um MBA exatamente em tecnologia e transformação digital. Falou sobre medicina, falou sobre agronegócio, criptomoeda, parte militar também, mas não se falou de direito. Não teve ninguém da área jurídica para falar sobre alguma coisa sobre esse assunto. Só que hoje começa a ter essa realidade, né, na nossa área, na área jurídica, só que ao mesmo tempo eu vejo que tem muita gente ainda reticente, né? Eu vejo muita gente ainda que brinca, o ChatGPT vai conseguir, IA, achando que com essa dúvida. Concorda assim, nessa. Sim,
O que é que eu acho, Cosmo? Seguinte, a gente tem um grande problema hoje na inabilidade das pessoas de usar esses modelos de IA generativo. Isso é um fato. E essa inabilidade causa uma série de erros no processo e até em verdade. Por quê? Porque na essência, para o nosso ouvinte entender, na essência, essas IAs generativas, elas criam conteúdos originais, né? Elas não estão vinculadas a banco de dados. É muito difícil as pessoas entenderem que elas não estão vinculadas a banco de dados, criam conteúdos originais e elas são literalmente autocompletadores de texto, né? Sofisticado. Já existia há alguns anos aquele no nosso celular, né? Olá, tudo bem com o celular já preenche lá você, né? Só que uma pessoa teve uma sacada, né? O Noah Shazer do Google, em 2017, dizer: ora, se eu usar a própria predição textual, que é a saída, a primeira saída do modelo, né? A entrada é o usuário deu lá, olá, tudo bem, e a saída foi com você. Se eu usar essa saída como entrada da própria máquina para a própria máquina e criar um processo de loop, eu vou conseguir completar textos de maneira mais coerente. E quando junta com a base de treinamento, que é tudo que a humanidade já produziu, que está na internet, você consegue literalmente hackear a linguagem humana. E as IAs generativas de texto, que são as LLMs, Large Language Model, né, os grandes modelos de linguagem, são exatamente isso, são hackeadores de linguagem humana. E como tal, ele não tem na sua natureza o poder de copiar e colar a jurisprudência. Então ele cria a jurisprudência porque ele está criando um conteúdo original. Sim. Então, a maioria das pessoas não sabe dessa teoria e acreditam porque é coerente, aí a mente com coerência, porque é uma emulação de inteligência, né? E acabam tomando aquilo como verdadeiro porque tem cheiro, parece verdadeiro, né? Então, sem alfabetização digital em IA, vai ser muito difícil, a gente vai ter muitos problemas, mas os problemas não tá na IA, tá nos usuários da IA, né? Que não sabem como ela funciona e como não saber como ela funciona, acabam jogando lixo para dentro do judiciário e colocando em xeque uma ferramenta que vai ser como uma calculadora para o contador, né? Vai ser como uma calculadora para o contador. Seria uma insanidade você proibir um contador de usar uma calculadora. É mais ou menos a IA para o advogado vai ser. Só que precisa dessa habilitação. E do outro lado, indo nessa ótica de que você falou não se falava em adoção de novas tecnologias na advocacia, com essa infraestrutura agora da IA, a produtividade vai tender a explodir, né? Se você não Sim. souber usar bem, né? Inclusive, então, o que abre espaço quando a produtividade sobe? Abre o espaço de busca pela verdade real, né? Porque o processo é uma verdade formal, né? Quantos casos vocês tiveram que a pessoa tinha um direito, mas pelo processo deu alguma zica, a Conjunto. pessoa perdeu? Ou ao contrário. Às vezes você tem uma causa que era impossível de ganhar, você era o réu, por exemplo, você era impossível ganhar aquela causa, e você, como um exímio advogado, ganhou no processo, né? Verdade. Então, o próprio judiciário, nessa explosão de produtividade, vai ter que ser reconfigurado para até buscar mais a verdade real. E vai ter mais isso aqui, a oralidade, né? Porque na oralidade você vê mais a verdade dos fatos do que no papel frio, né? Então, talvez mude um pouco até o desenho do judiciário, porque julgar casos vai ser muito mais rápido, responder casos vai ser muito mais rápido, né? Sobretudo quando você bota agente de IA no circuito. Agora, em cima disso que tu tá falando, tem uma coisa que às vezes eu acho é o seguinte, principalmente hoje em dia, né, que as pessoas ainda estão começando a utilizar, que existe uma certa, não sei se o nome é preguiça, ou uma expectativa também que com uma pergunta muito simples, né, o ChatGPT vai conseguir fazer um milagre, né? Então, assim, ao mesmo tempo parece que tem muita gente que ainda não está preparada, né, não sabe como realmente utilizar a inteligência artificial. Verdade, Cosmo. Por quê? Porque nossos cérebros, a gente se acostumou a pensar muito por analogia. E a gente, desde que foi apresentada na internet, nossa geração aqui, nós três estamos aqui, quem dominou ela foi o Google. Uhum. Então, o modo de falar
de buscar alguma informação foi muito parecido com o Google, que era por palavras-chave. Então, as pessoas pegaram o modo de usar o Google e levaram para IA. Só que o Google, diferente da IA generativa, ele não cria conteúdo novo. Ele busca em conteúdos que já existem, né? Então, ele é só uma ferramenta de busca. O outro não. É uma ferramenta de geração de um conteúdo novo a partir de uma entrada do usuário. Então, a entrada do usuário tem que ser como um imã, né? Porque ela que atrai a saída do modelo. Ela que atrai a saída do modelo. Né? Eu brinco com meus alunos que é o desenrolado que usa IA, usa como aquele cara que sabe pescar a agonia. Não adianta tu jogar um anzol no mar e esperar que a agonia vai fisgar. Não vai. É. Tu vai à noite, né? Com facho de Bota o luz facho. e ela vem pra você. É a mesma coisa com IA. Você, um bom engenheiro do prompt dá uma entrada tão boa que a saída é como as agulhinhas, elas vêm até você. Então, como as pessoas não entendem a natureza por trás, acabam fazendo pesquisas dúbias, né? E aí dá uma saída de qualidade às vezes falsa. Se eu perguntar assim, ó, o que é manga? Manga pode ser manga da camisa, pode ser manga da fruta, pode ser aquele mangá japonês, pode ser mangá de tirar onda, né? Então, é uma palavra polissêmica e a maioria das pessoas usam como usavam o Google, por isso que batem de cara com a parede e não trazem boas qualidades de resposta. E talvez também o formato, né? Que é um formato de chat também, talvez induza as pessoas a utilizar. Porque é legal isso de você ficar nesse ping-pong com a IA, né? Ela respondendo. Mas, assim, quando a gente vai e se aprofunda, né, e começa a saber de prompt, system prompt, e começa a conseguir fazer um agente, né, no ChatGPT, no Gemini, a gente começa a perceber que tem um mundo aí por trás que pode ser explorado, né, ser bem melhor explorado pelo próprio usuário. Sem Né? dúvida, sem dúvida. Ele foi feito em modo de chat porque precisa trazer gente para dentro. Então é amigável, porque o WhatsApp já virou uma coisa da rotina, então ele foi feito em termos de chat. É uma sacada comercial, né? Mas para o uso profissional, de fato, você tem que dominar algumas estruturações desses comandos, desses prompts. O chamado System Prompt, né? Que tem alguns elementos que o configura e torna quase que um sistema. Então essa pessoa que você vai reutilizar uma atividade para, por exemplo, fazer contestação, você vai ter um system prompt para aquela função específica. Então ele vai ter, você reutiliza e você faz agora contestações em bloco, né? Ensinando a IA a fazer direitinho. Tu acredita no autodidata na IA? Tem, porque o relacionamento com a IA é um relacionamento muito de tentativa e erro, né? Só que, como em toda e qualquer área de conhecimento, ter alguém que o capacite, né? E buscar na literatura as técnicas de que funcionam ou que não funcionam muito mais vantajoso porque atalha o conhecimento. O ataque. Mas é possível sim aprender sozinho na raça, Na só raça. que vai levar tempo, né? Porque não é um caminho tortuoso, ao invés de ser um caminho linear rápido, né? Quando você alguém já pesquisou, já fez esse caminho tortuoso, é muito mais fácil alguém que já chegou lá no topo bom, bacana, ensinar para as outras pessoas. É como a vida segue, né? Como a humanidade progrediu, né? Um ensinando pro outro. Você está ouvindo o Tudo Bem Calculado, o podcast do Cosmo e Cosentino Advogados. E aí, tá curtindo o nosso podcast? Nós contribuímos para você que é gestor de processo trabalhista, advogado trabalhista, calculista e também quem é interessado em cálculos trabalhistas a fazer a gestão de 100% dos valores dos seus processos trabalhistas. Então acesse aqui o descritivo para que a gente possa conhecer mais o que é que você precisa e o que é que a gente pode contribuir para solucionar de vez a gestão do teu passivo trabalhista. Qual é a tua visão aí, agora como professor mesmo, que já passaram vários advogados aí, né, por você aí na aula lá, principalmente lá no Instituto, né?
tá, tá sendo proveitoso, assim, eu tô dizendo, os advogados, você tá entendendo que estão indo para o caminho certo? Por que eu Hoje, estou perguntando isso. isso? Porque aquilo que a gente conversou, a gente já conversou algumas vezes, de quem tem um cabelo branco talvez seja a pessoa que melhor vai usar, né, Isso. a inteligência artificial, porque tem um background mesmo, né, tem Repertório. conhecimento, tem repertório, né, para utilizar melhor ainda, porque seria aquela pessoa que melhor vai fazer a pergunta também, que vai conseguir se aproveitar. Porque, assim, o que às vezes eu acho, não é perigoso, mas assim, quem não sabe vai acreditar naquilo que a inteligência artificial está falando. Então, ter a dúvida, né, ter esse poder opa, isso aí é importante, porque por mais que a inteligência artificial ela produza, assim, consiga produzir muito melhor, né, do que a mente humana, por conta disso tudo que você já falou, ainda a interação humana ela vai ser necessária, principalmente para crítica, né? E para estratégia, enfim, para isso tudo, né? Muito bom, Osman. É o seguinte, é a história do piloto e copiloto, né? O piloto continua sendo você, humano, e a IA é um copiloto. Algumas pessoas veem a potência da IA gerando conteúdo de maneira tão coerente e rápida e se tornam escravas da IA. Isso é um perigo assustador, né? Walter Longo tem uma frase que diz o seguinte: tem dois tipos de usuário de IA. O amador, que usa IA no método Centauro, que é aquela figura mística de alguns livros antigos, né? Que era metade homem, metade cavalo, né? Deixa a IA correr e me leva para onde quiser, né? Como se fosse o cavalo levando É, o humano para humano. onde. Então o cavalo está dominando o humano, né? E tem um método, quem usa bem IA, que é o método ciborgue, que é você e a máquina trabalhando em conjunto. E você sendo o cérebro coordenando as ações dela. O que significa dizer isso? Que se eu quero fazer, por exemplo, um contrato, né? Eu posso dar comandos sequenciados, um fluxo, que é, eu vou lhe passar aqui uma documentação, você vai extrair uma tabela, o nome da pessoa, o contratante, as informações dela, o valor da transação, tal. Eu vou checar. Depois que eu checar, eu mando você me propor um sumário desse contrato. Você vai ter uma pausa para aguardar meu feedback. Eu vou dizer quais cláusulas você vai suprimir ou adicionar, para depois você escrever o contrato e eu revisar. Olha só, eu fatiei um problema complexo em várias etapas mais simples, mas deixei o humano coordenando o trabalho dela, né? É como um estagiário, que por mais que seja competente, você precisa coordenar o trabalho dela até um ponto que você conseguiu configurá-la de tal forma que você pode, de fato, isso eu acredito que vai acontecer em breve, quando você coordenar multi-agentes de IA, né? E você faz só a revisão final. Mas você pode botar um IA sênior coordenando o trabalho de um IA júnior, fazendo exatamente como se fosse humano, e chega para o humano, ele olhar tudo e ver se está ok. Mas para isso você precisa passar por essas etapas, controlando a saída da IA, para refiná-la e ver, pô, agora ela consegue ser conforme do jeito que eu quero. E para isso tem técnicas, cadeia de prompts, técnica de markdown, enfim, tem uma série de técnicas para isso. E o que é legal quando você fala que a pessoa tem que usar o método ciborgue, é porque é aquilo que a gente estava falando. Do mesmo jeito que a pessoa não pode querer ser, né, preguiçoso, aspiado na hora Isso, de perguntar, isso, né? A pessoa também não pode ser preguiçosa na hora que a inteligência artificial responde. Então, isso, por isso que essa questão do piloto e copiloto é importante, porque na verdade eles vão andar de mão dadas aí. E, isso, ao mesmo tempo, isso termina enaltecendo, continuar enaltecendo, né, o advogado que também que tem o conhecimento isso. jurídico e que precisa estar ali junto com a ferramenta que está sendo, né, utilizada por ele para melhor produção, né, Sem para, enfim. dúvida, o valor humano, Sérgio e Alan, vai ser fundamental. Até mesmo porque agora você consegue a história do repertório que você falou.
Quando você tem repertório, você consegue combinar conhecimentos científicos distintos. E quando combina esses conhecimentos distintos, você cria coisas novas. Vou dar um exemplo. Eu tenho um programa que é bem legal, que meus alunos amam, que é um redator de memoriais. Qual foi o conhecimento que eu coloquei lá? Eu coloquei um conhecimento, primeiro, de neurociência, porque o cérebro do jogador, a atenção dele é escassíssima. Por quê? Ele lida com inúmeros processos todo santo dia, né? Pensa no ser humano vendo uma câmera durante 24 horas. Ele não tem Fadiga, né? não tem, pode ter um tiro lá e o cara não vai ver. O cara não vai ver, fadiga, né? Então imagina um juiz que lê uma sequência de violência textual. Então a atenção é escassa. Então eu preciso ter mecanismo de atenção seletiva. Então eu tenho que ter parágrafos curtos, perguntas que chamem a atenção e façam ele parar. Eita, eu quero entender isso aqui, né? Depois eu tenho que ter um visual elegante. Aí eu uso o visual de quem? Steve Jobs, que foi o melhor, o maior cara de design do mundo, os princípios que ele colocava lá, que ele imitou de Leonardo da Vinci, que é a simplicidade é a mais alta sofisticação, né? Então vamos ser simples, visualmente elegante, e vamos usar o conceito de neurociência, os chamados nudges, que a gente aprende no livro lá de Daniel Kahneman, Duas Formas de Pensar Rápido e Devagar, que explica como o cérebro funciona. Então você consegue influenciar o jogador de uma maneira muito mais estratégica que se eu não soubesse usar IA, que ela tem todo o conhecimento da humanidade ali, a linguagem hackeada, vamos chamar assim, né? Se eu soubesse dessa potencialidade como eu soube, eu pude criar um negócio desse que cria memoriais simplesmente fantástico e que vem convencendo inúmeros embargadores de teses que ia no bolo, né? Ia no aquele bolo massificado, porque nós viramos reprodutores de julgamentos iguais, né? Então, se o seu caso é diferente, ele muitas vezes ia ter tratamento igual a todo mundo, mas ali tem um elemento que os ingleses, né, os anglo-saxões chamam de distinguish, né? E agora com um memorial desse, combinando neurociência, designer, né? Você pode fazer isso de maneira muito simples, o que só os escritórios gigantes poderiam fazer. O pequenininho agora pode fazer. Olha que maravilha, que mágica. E pegando várias áreas, né? Na verdade. Porque É isso, combinando vários conhecimentos. combinando vários conhecimentos. Eu vi numa aula, acho que foi tua, alguém brincar e dizer assim, ó, a IA hoje em dia, para a pessoa poder saber mesmo, é feito andar de bicicleta. A pessoa tem que ficar o tempo todo pedalando para não cair, né? Então, Isso, o bizu é começar e não parar, né? Para isso poder aí. pegar, ficar calejado e É isso aí. E eu diria que é, é como aquela metáfora do machado e da árvore, né? Se me desse um machado e 10 minutos para cortar a árvore, eu passaria 9 minutos amolando o machado, porque eu poderia cortar tá, inúmeras árvores de uma só vez. Então, você maturar o problema e tentar, antes de começar, tirar a ânsia de começar logo, e você pensar como você pode usar IA para resolver aquele problema, você pode ir uma vez dominando e ela dando certo, então vale muito a pena gastar ponto, interagir e tal, e dando certo, você agora vai ter um machado altamente afiado para cortar quantas árvores forem necessárias de uma só vez. Então, olha que poder que o advogado pode ter agora. eu gostei muito dessa metáfora, porque assim, eu acho que é uma dos problemas hoje em dia ainda é isso, porque a pessoa fica tão ansioso em resolver o problema e termina não verificando as várias vertentes, as várias possibilidades para resolver aquele problema e fica com o machado que está grosso e que ele vai passar bem mais de 10 minutos para poder torar a árvore, né? Quando se ele pensar, se ele verificar que não, calma, se eu amolar bem direitinho aqui e tal, vai ser bem fácil, termina não buscando a melhor solução, né, para resolver aquele problema. Agora me diz o seguinte, entrando num aspecto mais prático, assim, o que é que na advocacia, o que é que tu diria que já dá para fazer? Assim? Dá para fazer uma contestação, dá para fazer uma petição inicial bem feita mesmo? Assim, levantando a bola aí para você aí, o que é que
que é que Eu você diria diria? que E até assim, isso. até também o Poder Judiciário, dá para ele dar uma sentença confiável mesmo? Será que dá? Eu diria que sim, dá para fazer todos os artefatos jurídicos previstos no nosso ordenamento jurídico, seja trabalhista, processual civil, enfim, direito civil, dá para fazer todos os artefatos, porque a linguagem humana foi hackeada, né? Dá para você planejar como resolver o problema, né? Identificando no direito comparado, por exemplo, que antes a gente tinha que imergir em vários livros, o que chama de pesquisas profundas, né? Você consegue agora planejar a solução de um problema, né? E eu acho que até como é uma escala de uso da IA, seria ajudar muito no planejamento, para você ter a estratégia, e dois, você ter pronto já fixo dos artefatos que você faz comumente, né? Então você praticamente consegue, eu não diria que automatizar, porque depende de você, semi-automatizado é bacia, né? Tá. Você praticamente consegue fazer, e eu diria que hoje a IA escreve melhor do que eu, por exemplo, escreve muito melhor que eu. Acho que é difícil alguém escrever melhor do que a IA hoje em dia. Até porque você pode pedir para que ele escreva igual a É tal isso, jurista, né? é isso. Ô, ô, Não, vai lá. não, mas sobre o que ele falou ainda, e do lado do julgador, ele consegue enxergar, extrair a dor ali daquele processo? Ele consegue, o jogador hoje, ele usando IA, ele consegue fazer resumo muito mais rápida, né? E consegue também, tendo até os seus modelos de sentença todo estruturado em Markdown, replicar aquele modelo de sentença, né? E fazer o julgamento. Então, hoje, pode ser dado uma velocidade que a justiça nunca viu, muito por conta da IA. Agora, tem que ter a habilidade de usá-la, porque ela tem muito risco. É. Ela é um completador de texto. Ela não tem inteligência de verdade, não. A inteligência é emulada, né? Ela pega as palavras e associa as palavras com a base de treinamento dela. Comumente dá certo, mas é uma inteligência que é imitação, né? Miguel Nicoleles, o cientista brasileiro, é um ferrinho crítico da IA. Às vezes eu acho exagerado, porque ele condena, né? Ele condena a IA, mas uma verdade que ele diz é: a IA não é inteligente, ela é uma imitação de inteligência. Podemos usar, né? Porque ela é uma técnica que hackeou a linguagem, mas que ela não é inteligente, ela não vai pegar nuances. Por exemplo, se eu digo assim, ó, que é uma característica humana, né? Nós humanos, e aí é até uma habilidade de você ter uma empatia digital para ser um bom engenheiro de pronto, para ser um bom usuário de IA, você tem que ter uma empatia digital que ela não sabe a nossa nuance. Se eu digo assim, bonito, né? Eu estou sendo irônico, né? Eu estou sendo irônico, mas se eu falasse para a IA não ia entender minha ironia. Aham. E a gente nosso cérebro captou pela nossa expressão facial, pelo nosso comportamento. A IA não tem essa habilidade ainda, essa sensibilidade ainda. Então, você tem que saber usar. Se o judiciário souber usar, né? E eu tô vendo algumas movimentações que já estão tendo bastante treinamento e tal, vai conseguir realmente ter uma velocidade exponencial na produção. E o bom é que até o próprio prompt Sim, você pode pedir para ela fazer, né? sim, Se você conseguir, sim. você dar os comandos certos, ela vai te dar também um É prompt massa que você vai poder isso. utilizar bastante. Agora, em cima disso que você estava falando, que a gente estava conversando aqui, eu tinha uma estagiária, Sim, né? Que eu pedia para fazer uma determinada tarefa, que era fazer a interpretação da sentença, dos acordos, para poder fazer a parametrização bem feitinha, para a gente poder fazer o cálculo trabalhista, certo? E aí a gente mandava, eu pedia para ela fazer e sempre corrigia. E sempre tinha algum ponto ali que eu tinha vários pontos que eu dizia, pô, aqui tá mal, tá. Ela continua lá no escritório, tá voando bem pra caramba, mas eu comecei a utilizar fiz um agente, sim, né? Fiz um system prompt lá, tal, fiz o agente, e hoje em dia a resposta que o agente me dá, muito mais rápido sim, e muito mais correto, muito mais efetivo. Então, assim, assim, eu posso dizer que
eu provei, assim, é uma prova de que Sim. substituiu Uhum. muito a Contento, entendeu? Não, sem dúvida. Se você consegue estruturar uma tabela em Markdown com um checklist, com o formato que você coloca, ela vai fazer a tarefa exatamente do jeito que você pediu e com muita precisão, porque também ela tem visão computacional, inclusive para ler documentos que são fotos. Elas têm OCR hoje em dia, tem visão computacional, então tem essa tranquilidade de realmente fazer uma coisa bem coerente. Agora, tem que saber usar porque, como eu disse, ela gera conteúdos originais. E se você não consegue tomar ela, botar ela numa grade, ela às vezes surpreende negativamente. Mas como você já dominou isso, essas técnicas, realmente ela produz melhor realmente do que nós humanos, porque tem coisa que a gente não percebe, né? Eu digo, tem um exemplo de, no serviço público, tem muita gente, tem muito serviço burocrata. Para você fazer um pagamento, você tem que verificar 1 milhão de documentos, né? E às vezes passa. O ser humano É. calhamaço. Agora com IA, você bota para checar se cada um tem e dizer exatamente onde encontrou aquele documento e botar o link com a imagem de onde tem aquele documento. Então você tem a plena convicção que está tudo certo, né? E, então tem uma habilidade melhor do que a nossa. Tá, e dentro das IAs, assim, ChatGPT, Gemini, Copilot, qual é a campeã, a favorita? Qual é que tu... É, Ou depende do quê? tem utilizações que uma é melhor que a outra, né? Mas hoje, no geral, não vou ficar em cima do muro, hoje, no geral, o Google Gemini tá melhor IA, né? Tem um site chamado Leaderboard Arena, que você acompanha o que é melhor do que cada uma, né? Para desenvolvimento web, salvo engano, a melhor é o Albus 4.5 do Cloud. Para texto, é o Gemini, depois o GPT 5.2. Então, nesse site você acompanha um benchmark que é feito pelos próprios usuários, voltando em qual IA é melhor. É um teste às cegas. Então, tu bota um prompt, ele dá duas saídas, uma na direita e uma na esquerda, e tu sem saber qual é o modelo, tu Legal. seleciona qual é melhor, e o conjunto de votações do pessoal ranqueia. Hoje o Gemini é melhor, mas é uma corrida, né? É uma corrida quase que armada, armamentista, né? Para ver quem vai dominar esse cenário. Por muito tempo durou o ChatGPT, hoje está o Gemini, mas amanhã pode surgir uma nova modelagem e revolucionar. Então a gente não pode ter apego a ferramentas. A gente tem que saber Sim. os fundamentos, que com os fundamentos a gente usa qualquer uma das ferramentas. Essa que é a grande sacada. Agora, tem a ver um pouco com a questão da janela de contexto, o Gemini, do Gemini ser melhor, aquela questão dele, Pro o direito, token, né, que ele... pro direito, o Gemini ele tem uma grande vantagem, que é a janela de contexto de 1 milhão de tokens, né? E frente ao GPT, que é de 128 mil. E agora em algum modelo chegou a 200, e o Cloud tem 200 mil tokens. Então, a capacidade de ler texto dele é maior. Então, se eu tenho um processo de 700 páginas, eu não vou conseguir inserir no Cloud, nem no ChatGPT. Embora eu consiga inserir, ele não vai conseguir ler as 700 páginas do que está ali dentro. Já o Gemini consegue. Então, ele tem mais capacidade de armazenamento também, né? Além de hoje estar mais inteligente, também tem mais capacidade de processamento simultâneo com o contexto, né? Entendi. Bom, a gente vai daqui a pouco encerrar, certo? Foi uma aula aqui, né, que a gente teve hoje aqui com o Rafael. Vou só fazer a última pergunta. Não é uma pegadinha, não. É só, se você fosse dar um conselho, né, para o advogado, seja ele em qualquer estágio da vida aí, novo ou já experiente, em relação a essa questão de tecnologia, o que que você diria? Mandaria urgente estudar IA, porque IA vai ser igual ao computador. Tem algum advogado trabalhando com máquina de escrever ainda? Sem internet, pronto. Então, esse é o conselho 01. 2, começar a tentar criar essa fusão no modo cyborg da sua prática de IA. E 3, ter ousadia de estar toda hora incomodado, por mais que tenha sucesso, tá incomodado que sempre você pode melhorar o tempo todo.
Jeff Bezos tem um modelo chamado Flywheel, que é exatamente hoje, que é o princípio japonês, né? Hoje é pior do que ontem e melhor do que amanhã. Né? Hoje melhor do que ontem e pior do que amanhã. Exatamente. E tá muito rápido, né? E a transformação tá muito rápida. Aqui a gente tá em 2025, finalzinho de 2025, 2027 ali, todo mundo diz que já vai ser uma loucura, né? Então, quem viver verá, né? É isso, estejamos preparados porque vai ter muita oportunidade. Também não fiquem com medo, porque quem dominar isso vai ter muita oportunidade, né? E também não se apeguem, até as profissões também as pessoas vão ter que se desapegar. Nós advogados vamos ter que ser mais empreendedores. Verdade. Nós temos que ser empreendedor. Acabar essa balela que advogado, só advogado é um profissional liberal. Não, você é um empreendedor. Você é um empreendedor, então você vai ter que ter múltiplas habilidades. Não só basta saber escrever, que a máquina escreve melhor que você. Então você vai ter que ter habilidade oratória, você vai ter que ter habilidade de gestão de pessoas, habilidade com gente, habilidade em vender, captar clientes, outras habilidades que vão ser necessárias para você se manter no topo. Então, o nível de genialidade que a turma achava, esse cara é gênio, fez um livro e tal. Irmão, baixa a bolinha agora que a barrinha subiu. Porque você tem um conjunto de assistentes agora que você pode te ajudar a se aperfeiçoar. Vai ser um desafio grande. E vai ser um desafio muito grande para quem era ou é o grande técnico, né? Sim. Porque, infelizmente, eu acho assim um pouco assim, eu acho que ela vem para ajudar muito, mas assim, esse papel aí, né? Ele vai ser um pouco, né, alterado. O grande técnico tem uma vantagem, porque ele vai saber comandar mais, direcionar melhor o modelo. Né? O técnico jurídico, né? Você acha, né? Ele vai saber direcionar mais o modelo. Mas ele vai ter ele vai ter que perder um pouco da vaidade dele. Só que vai ter que tirar algumas travazinhas, né? Que é desaprender algumas coisas, que é essa, eu vou alisar aqui. Não, tu vai direcionar para IA fazer para tu e tu vai revisar. E 2, se tu quiser continuar como o campeão, né? Tu vai ter que aprender outras habilidades. Porque o que tu fazia antes vai ser commodity. Commodity, exato. O que é o que é interessante, né? A gente entender a advocacia como commodity. Pois tá, Rafa, obrigadão aí uma aula por ter vindo aqui. E, pessoal, verifica aí, vamos lá, certo? Segunda temporada, Inteligência Artificial. Hoje foi uma aula especial pra gente aqui. Tamo junto. E você acaba de ouvir o Tudo Bem Calculado, o podcast do Cosmo e Cosentino Advogados.